Igreja Batista Semente Aracaju. Sorriam. Nós vamos sorrir. Bom, a minha história com vocês é antiga. Desde antes da Igreja Semente Aracaju ser Igreja Semente Aracaju, para quem me conhece há muitos anos, para alguns rostinhos aqui, desde antes do Evangélicos pela Diversidade surgir, que abre um núcleo do Evangélicos de Aracaju, que vira Igreja Batista Semente com outras pessoas chegando. No dia 1º de janeiro de 2014, eu pousei nessa cidade pela primeira vez. Quando eu era missionário de uma outra organização, eu vim num acampamento de verão. Presidente eleito da região sul, atuava de maneira voluntária pelo caráter do cargo que eu ocupava, mas apesar disso, eu tinha 19 anos de idade e eu tinha uma rede imensa de pessoas que apoiavam o meu ministério e me permitiam sonhar e pensar mais alto. Mobilização de recursos exemplar. Eu tinha o suficiente não apenas para as minhas despesas ministeriais, mas porque seria considerado prebenda e até para abençoar outros obreiros, missionários. Aos 19 anos de idade, o ministério era a materialização das minhas orações, da minha entrega a Deus, e como eu sempre disse, se Ele chamou, Ele banca e sustenta. 11 anos se passaram e hoje eu estou aqui novamente. A razão que me traz a Aracaju não é o movimento estudantil cristão onde eu servi com paixão e fervor e cuja história foi invisibilizada, mesmo a despeito dos resultados e registros que falam por si só. Eu estou aqui em Aracaju por ocasião do Dia Internacional contra a LGBTfobia, num culto em referência a essa data. Em instantes, eu prego na Igreja Batista Nazaré, em Salvador. Em 2025, o Brasil segue sendo, dentre os países com levantamento estatístico, o que se tem maior registro de mortes de pessoas LGBTs no mundo, pelo 15º ano consecutivo. E eu? Bom, assumido, casado com o amor da minha vida. Para quem me conhece naquela época, eu saí da armário, gente, eu sou gay, tá? Tem uma galera que me lembra hétero, com uma noiva, enfim. Só pra, o homem mais lindo do mundo decidiu ser meu marido. Fundei a primeira agência missionária a trabalhar especificamente com o tema de pessoas LGBTs e igrejas evangélicas da América Latina. Cheguei na ONU sem nenhum apoio institucional, nem financiamento para estar lá. Horas investidas em ligações com muita gente aqui, inclusive, estudos bíblicos, aulas, sermão, conversas com pastores. Para 11 anos, acho que temos muito do que nos orgulhar. Amém. Sorriam, nós vamos sorrir. 11 anos e eu também fui lutando contra a minha própria saúde mental, que trabalha contra a minha própria existência, fruto inclusive do rompimento que eu tive com o Ministério Estudantil Cristão, do qual eu trabalhava fervorosamente quando eu vim para cá pela primeira vez. E nesse momento, para ser muito transparente com vocês, me encontro em um processo de desistência da carreira do ministério. E eu estou largando o campo da minha dedicação em tempo integral. E essa é a transparência com a qual eu inicio o meu sermão. E é por isso que eu escrevi essa carta, porque eu não consigo contar isso de outra forma. Como é que a gente faz para pensar um sermão de esperança? Como é que eu saio nesse momento de vida pessoal e nesse momento de Brasil, de São Paulo para Aracaju, para que vocês saiam daqui felizes e animados com o que Deus está fazendo aqui em Aracaju? Me sinto diante de um desafio e de um descompasso. Diante do meu momento de frustração com a minha saída do ministério, como é que eu posso estar aqui, fazendo isso? Pregando. Que tipo de sermão eu posso oferecer a uma igreja tão pulsante e viva como a Igreja Batista Semente, que vive no seu auge de ministério em crescimento, com espaço novo? E agora? Parece que é só sobre dor, que é só sobre despedida, tristeza, angústia, dia de enfrentamento à LGBTfobia. Olha, presta atenção. O dia é de enfrentar a violência. Aí hoje é dia de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.
E agora? E aí me vem a cena que é o título do sermão que eu compartilho com vocês. Sorria. Nós vamos sorrir. Amém, amém. Numa luta que parecia inglória, numa vitória que Eunice Paiva nunca quis ter. O sorriso. E aqui, as várias interpretações possíveis para esse sorriso. Vamos lá, galera acadêmica, me segue aqui rapidinho. Sorriso como tecnologia política de resistência diante da opressão. Ou então sorriso como ato revolucionário através do afeto para a emancipação do sistema opressor. Ou então, sorriso como estratégia de resistência e existência diante da violência e violação de direitos humanos. Qual o nome acadêmico, epistemológico, ontológico, decolonial nós podemos dar para a hermenêutica dessa cena? Sorriam. Nós vamos sorrir. Aí vai da criatividade de cada acadêmico. Eu sou pastor. Estou sendo até o momento, daqui a pouquinho. Vamos lá. Dada essa longa introdução de muita vulnerabilidade da minha parte, eu quero falar para vocês sobre o texto de Tito e explicar por que eu acho que ele tem a ver com a cena desse filme, com o processo que me encontro pessoalmente e o porquê acho que mesmo nas contradições que eu estou transparentemente apresentando para vocês, sim, faz sentido conversarmos sobre ele nessa manhã. Eu acho que esse meu processo de despedida que vivo é coroado pela oportunidade de estar com rostinhos que eu conheço há 10 anos, com rostinhos que eu estou conhecendo hoje, com rostos que eu vi só online por muitos anos. E aí eu quero ler com vocês Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Se você já abriu na sua Bíblia, Tito, depois de Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. A tradução que eu estou lendo aqui na minha Bíblia é a King James brasileira, mas você pode ler com a sua tradução aí, tá tudo bem, tá bom? Tito 2, do 11 ao 15, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno e manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções. Encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreza. Vamos orar rapidamente? Amém. Deus, sei que a gente está numa relação difícil, mas nesse exato momento eu preciso da sua ajuda. Tem uma comunidade de pessoas que desejou a minha presença aqui e que tem a expectativa de que você fale ao coração delas através de mim. E eu preciso muito que você faça isso, porque eu não vou dar conta. Então, muito obrigado pelo rostinho de todo mundo aqui. Obrigado pelos abraços que eu recebi. E dos milagres que eu preciso que você faça, um deles é o sermão dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu fiz teologia, o texto de Tito foi a minha exegese de Novo Testamento. Então, além do TCC, a gente tinha que fazer uma exegese do Antigo e do Novo. E eu acho interessante porque na época, quando eu fiz a exegese de Tito, eu fiz porque Tito era jovem. E eu queria falar sobre jovens, ministério e tal. Cara, estou com a minha barba com fios brancos e tal, falando sobre Tito. Tem um elemento central nesse texto que é importante que vocês saibam, que é: Tito foi enviado para uma ilha chamada Creta. E lá em Creta, Tito, ele estava tentando construir uma reputação diante de pessoas que não respeitavam ele. Fez sentido? E aí Paulo vai escrever para Tito assim: queridão, eu sei que está difícil aí, viu? Ó, é o seguinte, a graça, sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá, vai, prega, ninguém te despreza. E aí, a carta de Tito é uma carta curta,
tem uma série de necessidades que Paulo coloca. Então Paulo afirma o vínculo com Tito ao dizer que ele é filho lá no início. Aí depois Paulo vai dar orientações para Tito falar com as pessoas adultas e idosas. Depois Paulo dá orientação para Tito falar com crianças. E nesse processo todo, Paulo tem uma coisa central: o que deve ser dito. E o que deve ser dito para idosos, crianças, mulheres, está nesse texto que a gente leu. Ok? E aí Paulo começa falando sobre a graça de Deus que se manifestou salvadora a todas as pessoas. Nós estamos num fim de semana de enfrentamento à violência. Enfrentamento à violência contra pessoas LGBTs, enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E aí a pergunta é: o que enfrenta a violência? E eu acho que a melhor resposta para isso é lembrar que quando você enfrenta a violência, você manifesta salvação. Amém. Quando nós falamos sobre sermos uma igreja para que pessoas LGBTs possam ter acesso à fé, é porque a fé salva. E aí, eu estou falando do céu e da eternidade também, para quem crê nisso. Mas eu estou falando da fé que salva aqui e agora. Amém. Eu estou falando do LGBT que, porque você orou com ele no telefone, ele não tentou interromper a própria vida em auto-extermínio. Para não falar aquela palavrinha que tem criança na sala. Todo mundo entendeu? Às vezes, a gente acredita numa fé que está ligada à articulação política, institucional, da defesa de direitos no sistema político. Não foi à toa que eu fui para a ONU. Para quem não sabe, eu trabalhei nas Nações Unidas como membro associado para temas de religião. Porque isso é muito importante. Eu vi vídeos da Igreja Batista Semente na Câmara Legislativa. Sei que vocês estão presentes na Parada do Orgulho. Isso é muito importante. E aquela famosa frase: quem me conhece sabe. A gente tem essa trajetória de militância. Porque no fim das contas, tentar impedir a violência, seja contra crianças e adolescentes, pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, pessoas idosas ou qualquer grupo minoritário e vulnerabilizado, é manifestar salvação. Amém. E centralmente é sobre isso o Evangelho. Eu quero dizer a vocês que o desejo que traz vocês aqui num domingo, 9 horas da manhã, eu sei que o culto é às 10, vocês fizeram às 9, porque eu tenho que viajar meio-dia, e a igreja está cheia, e está faltando cadeira, e é um desejo que tem no coraçãozinho de vocês de manifestar salvação. Amém. Glória a Deus. Porque assim, gente, sinceramente, com todo carinho e respeito, deitar na cama com um ventilador na cara, ou ir para a praia em Aracaju no domingo de manhã, é muito mais convidativo. Eu sei disso, eu não me sinto desprivilegiado. Vocês não estão me ofendendo quando vocês falam: olha, vamos na prainha agora, né? Eu sei, mas vocês estão aqui, vestidos e vestidas, num prédio que está em construção e que tem ventilador para quem tem ar-condicionado, enfim, sei lá, aquela. Vocês estão aqui, porque no coração de vocês tem um comichãozinho, tem, sabe, aquela faísquinha assim, ó. Quem aqui já fez churrasco com carvão? Vocês sabem aquele momento que está começando a pegar fogo? Começando! É aquele foguinho que você tem que ficar lá assim, ó, com um abanador, né? E o ventilador, bota o ventilador. Ah, eu sou mais old school, né? Trabalhando no bíceps, no tríceps e tal, né, e tal. E aí é isso, assim, vocês têm essa pequena fagulha. Ah, a Igreja Batista Semente não é uma churrasqueira com brasas e labareda. Não, talvez não. Mas eu vi muito fogo aqui, hein? Eu sentia que tem uma galera da minha vibe pentecostal. 2 trabalhos que eu tive na minha vida, né, gente? Eu fingi que eu era hétero, eu fingi que era presteriano. Eu jurei por tudo! Eu jurei. Enfim, e aí nesse processo, essa pequena fagulha traz vocês aqui. E eu quero dizer para vocês, essa fagulha é real. Amém. Glória a Deus. Essa fagulha não é uma ilusão. Ah, mas vocês fazem o quê? Sermão e pregação? Sim, porque isso salva muita gente. Amém. Porque isso traz vida. Porque essa é a graça que se manifestou salvadora. E aí é muito legal, porque no próprio versículo 11, Paulo endereça a graça de Deus. Vamos ler o 11. Porque a graça se manifestou. Para quem tem NVI, acho que a Almeida também,
tem uma questão de gênero complexa, né? Está escrito para vocês, porque a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens, né? Ai, como é a tradução da Bíblia, né, galera? Como eu amo. Mas na verdade, a minha King James do Brasil está escrito assim: portanto, a graça de Deus manifestou salvadora para todas as pessoas. Ninguém pode dizer quem acessa ou não a graça. Ah, mas eu ouvi dizer que fulano, além de ir no culto, sábado estava batendo tambor. Desculpa, eu confundi. É revelação. E aí a questão é os caminhos, né? E no fim das contas a pergunta é: tem uma vírgula no versículo 11? Porque a graça de Deus se manifestou no Salvador para todas as pessoas, vírgula, menos aquelas que além de frequentarem o culto, eventualmente tem uma vírgula. Eu não vi, alguém viu? Quem achar primeiro, fala: Bingo! Pix de 1000. Mentira. Ah, não, mas é que eu ouvi dizer que fulano foi no culto, mas estava na balada. Me levar com a vida. E a questão central é: a graça de Deus se manifestou Salvador para todo mundo. Ah, porque eu ouvi dizer que aquela menina sofreu violência, mas também estava com aquela roupa decotada. Em que momento nós, como igreja evangélica brasileira, do alto da nossa arrogância, nos sentimos autorizados a determinar a quem a graça merece ser acessível? Igreja Batista Semente, a graça está presente aqui. Amém. E a graça vai continuar se manifestando quando vocês fazem um café da manhã maravilhoso, quando vocês vêm se reunir, quando vocês pintam parede, quando vocês olham lá para cima, para o andar de cima e sonham com aquele espaço. Quando vocês veem além das possibilidades e, sobretudo, quando diante de tudo isso, vocês sorriem. Amém. Nós vamos sorrir. Esse texto aqui é um texto dizendo assim: eu sei que você sofreu violência, eu sei que está difícil o seu contexto, mas nós vamos sorrir. E nós não vamos sorrir apenas quando... Quem já assistiu? Ainda estou aqui. Bastante gente. Eu não vou dar spoiler, tá? Porque o que eu vou falar está no trailer. Quem não assistiu não tem problema. Quem já assistiu muito também não tem. 5 vezes. É isso mesmo. Eunice Paiva perdeu o seu marido durante a ditadura militar. E ela tem que cuidar das crianças. E no trailer do filme tem uma cena que as crianças estão se juntando para uma foto do jornal. Porque o jornal, no alto da sua boa vontade, quer fazer uma reportagem sobre a Eunice Paiva. A mulher, esposa do deputado desaparecido. E aí o jornal, tipo o campo evangélico progressista, no alto da sua arrogância, quer determinar como você conta a sua história. Não, uma cara triste. Não. Hoje é dia de enfrentamento à violência, gente. Vamos aqui, ó. Ei, tristeza. Ai, que triste. Lágrimas. Parece a Virgínia, a gente fala na CPI, sabe? Ai, meu Deus. Perdão. Confundindo. Fala, Deus. Ai, sabe, uma coisa soft. Ai, acabei de acordar. Nossa, tô triste. Ai, que violência. Ai, o combate à LGBTfobia. Ai, nós sofremos. E aí a Eunice, que não queria estar passando por aquilo, ela vira e fala: sorriam, crianças. E aí o diretor da revista, do campo evangélico progressista, ele fala assim: não. Sorri também não. Não, mas ó, LGBT sofre. LGBTs têm que estar na igreja. LGBTs precisam ter acesso a Deus. Não, mas pastor também calma. Eu sou hétero. Mentira, gente, eu sou. Mas eu quero dizer para você, LGBT, como você tem que se comportar dentro da igreja que eu abri para você. Porque eu, hétero, evangélico, progressista, branco,
cisgênero, falei assim, olha, eu tenho aqui uma ideia ótima de como falar sobre a dor dos LGBTs. Eu vou fazer uma live. Como revoluciona! Como muda o mundo! Eu vou fazer um vídeo. E eu vou fazer um vídeo falando assim, porque eu sou um pastor hétero, branco, cis, maravilhoso, de academia, padrão. E eu amo gays! Como eu amo! E eles sofrem! E aí, quando uma igreja em Aracaju resolve falar assim, é verdade, a gente sofre, mas tem um mucunzá ali no fundo, uma delícia, canela, bolo de chocolate, eu vi ali. Pois é. Esperando terminar o sermão. Sem saber então. Mas aí, calma, sorrindo, Igreja Batista Semente sorrindo, porque a graça de Deus se manifestou, salva todas as pessoas. E é essa graça que me ensina a dançar. Versículo 12, ela orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Esse versículo, por muitas vezes ao longo da história, foi usado para violentar pessoas LGBTs, dizendo que renunciar à impiedade e às paixões mundanas tinham a ver com renunciar à identidade que Deus fez com que eu tivesse. Viadinho de Jesus e pentecostal. Quando na verdade, paixão mundana era a reputação e dinheiro que eu tinha em 2014, quando eu vim para cá pela primeira vez. O respeito institucional de aos 19 anos de idade ter uma rede de mantenedores para que me dedique voluntariamente, integralmente ao ministério, cercado de pessoas que me legitimam, me amparam, afagam o meu ego. Isso é uma paixão extremamente mundana. Maquiadinha de discurso evangélico, pintadinha ali, ó. Como é crente. Quais são as paixões mundanas que por vezes disseram para você que eram santas? Quais são as identidades que disseram para você que são paixões mundanas? Quem foi que disse? Esse texto não fala. Ela nos ensina a renunciar às orientações sexuais e identidades de gênero. Eu não li isso aqui, alguém leu? Eu sei que eu falo grego antigo, eu estudei exegese, mas eu não lembro dessa tradução. Se alguém quiser me corrigir de repente, né? André Vargas, e aí a questão é: a gente tem que renunciar. Esse desejo que às vezes a gente como igreja tem de parecer aquela igreja, sabe aquela lá que tem dinheiro, aquela lá que tem show. Pode ser que sim, não tem problema, tá, gente? Se tiver gelo seco aqui eu vou adorar. Eu sou a bicha do ministério de dança, né? Então, mas a questão é renunciar ao desejo de fazer isso ser um fim em si mesmo. Dá para crescer, dá para ser grande, dá para ter telão no fundo do templo, luzes, gelo seco, performance, ministério da comunicação que vem de roupa preta, louvor com a mesma paleta de cores para subir no altar e dar o contraste. Dá para ter tudo isso, amém, glória a Deus. Mas não percam o mugunzá, o bolo, no fim do culto e no começo, e o abraço, e como é que você está? Como é que foi a semana? Amém. Vamos orar? Amém. Eu fui sufocado por um campo evangélico progressista que me impediu de beber dos rios que a gente cantou hoje de manhã. Para quem viu no louvor, eu chorei. Fazia muito tempo que eu não bebia desse rio.
beber do rio de Deus. Tu abraça, bate, né? Aí você fica assim, ó, é isso. Esse é o rio que passou na minha vida essa manhã. Como não passou há muito tempo. Não deixem o rio deixar de passar. Façam ele passar a cada ponto. Amém. Porque por onde ele passa, tudo transforma. Né? Por onde o rio passa. E aí sabe o que acontece? A graça se manifesta salvadora e a gente sorri. Glória a Deus. Nós não sorrimos. Glória a Deus. Aleluia! E aí tem uma coisa central nesse texto, versículo 13, que ele diz o seguinte: enquanto nós aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, versículo 13. Sorrir no meio da dor, do caos, do Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, não é uma negação para a justiça que nós buscamos. Eunice Paiva não deixou de buscar justiça porque estava sorrindo na foto. Percebe? Eles falam que estão sofrendo, mas tem bolo de chocolate no culto e eles estão sorrindo na foto. Sim. Porque lembra da manifestação da salvação, no versículo 11? É manifestando a salvação todos os dias que eu aguardo a bendita esperança. A esperança de que um dia ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Amém. Não haverá mais choro. E aí, ninguém vai ter que te lembrar de sorrir, porque você já vai estar sorrindo. Glória a Deus. Quando a gente fala sorriam, nós vamos sorrir, nós estamos apontando para quando vai ser. Nós estamos dizendo que nós queremos. Nós estamos reivindicando, e é para a galera progressista política. Nós estamos fazendo uma reivindicação política decolonial pela liberação dos corpos. Lacrou, né? Olha, no Twitter, né? O tweet está maravilhoso. Quando nós sorrimos, nós estamos apontando para o céu. Amém. Nós estamos apontando para aquele lugar onde não haverá mais choro. E ninguém vai ter que te lembrar de sorrir, porque o sorriso é a constância, é o dia a dia. Porque o rio ele está ali, ó, disponível todos os dias. Manifestem o rio, façam ele passar todos os dias na vida uns dos outros. Até que ele não seja uma esperança, até que ele seja real. E o céu vem para a terra. E a gente encontra o fim da lembrança de que tem que sorrir. Enquanto nós aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador. E aí o 14 fala sobre Ele se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Muitas das coisas que me levaram a estar nesse processo de transição, de saída do ministério, tem a ver com o fato de que minha experiência, estou falando de mim, não estou falando em nome de ninguém, estou falando meu mesmo, foi uma experiência de viver a tentação de esquecer quem é Jesus. Para quem sabe, há 2 anos atrás, nesse dia 18 de maio e no dia 17 de maio, eu estava nos Estados Unidos, na sede das Nações Unidas. Tem um vídeo meu no Instagram lá que eu falo em inglês, na plenária da ONU. Então está tendo a plenária, os diplomatas estão sentados. E eu faço uma fala lá, convidado pela ONU, e eu falo: eu sou um pastor gay. Eu não estou pedindo autorização para ser, eu sou. E nós temos teologias
queers que nos ajudam a enfrentar o fundamentalismo. E a fala foi aplaudida por todo mundo. E aí, eu liguei para uma pessoa que queria saber como estava. E eu lembro que eu queria muito pedir uma oração. Pedi para orar. Então eu estava lá na ONU. Quando eu era criança, eu tinha 8 anos, eu recebi uma profecia de que eu seria profeta entre as nações. Você lembra? Ele lá dá um nome. Eu tinha 8 anos de idade, quando um pastor itinerante foi na igreja local, lá na favela que eu frequentava, que eu cresci, Vila São Pedro, em Curitiba. E lá naquela igrejinha, menor que aqui inclusive, aquele pastor chamou as pessoas para orar, ele colocou a mão na cabeça das pessoas, ele colocou a mão na minha cabeça. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele pediu para todo mundo ir embora. Eu tinha 8 anos e eu não sabia o que era homossexualidade, mas eu tive certeza que eu ia ser tirado do armário naquele momento, sem saber o que era. E aí ele falou assim: eis que te digo, filho meu, tu serás profeta entre as nações. E ele teve uma visão dos líderes das nações, sentados, me ouvindo falar. Em 2023, isso aconteceu. Eu estava sentado na sede da maior organização do mundo, falando para os líderes das nações. Sabe a parte interessante disso? É que em 2014, quando eu vim para cá pela primeira vez, eu tinha entendido que para falar com os líderes das nações sobre o amor de Jesus, eu precisava renunciar à minha sexualidade. Quando na verdade o que Deus estava dizendo desde o início é: ei, é com a sua sexualidade que eu te levo, querido. É com tudo o que você é que você vai. Não é abrindo mão de quem eu fiz você para ser. A última vez que eu preguei em Aracaju, eu deixei minha sexualidade lá fora para pregar no culto. No armário, várias chaves. E aí eu acho que nesse meu processo de saída, Deus falou assim: tá, tem que sair, é tempo. Mas antes, você vai voltar para casa. Amém. Você vai pregar de novo em Aracaju. Só que sua sexualidade vai contigo pro culto. Amém. Do jeitinho que eu fiz. E eu estou aqui com a aliança do meu casamento, do meu marido. Inteiro. Eu vim para Aracaju para celebrar um casamento, uma cerimônia de casamento uma vez. Eu estava com tanto medo. Tanta coisa passando pela minha cabeça, o que vão pensar, e o hate, e a violência, e a tristeza, e a angústia, e a preocupação. Nós vamos sorrir. Nós vamos sorrir. Nós não vivemos para atender a expectativa do que as igrejas evangélicas de Aracaju dizem ao nosso respeito. Ah, porque a denominação tal, a vizinha que é da igreja X disse que a sua igreja não é muito de Deus, tem gays. Como se na dela não tivesse, né, gente? Jurou! Ai, como jura por tudo. Quando eu estava lá na ONU, foi um pouquinho o contrário. Lembra que aqui em Aracaju eu tive que deixar minha sexualidade para ser crente? Lá na ONU, pediram para eu deixar minha fé. Porque lá não é espaço de religião e eu concordo. Eu sou a favor do Estado laico, pelo amor de Deus. Mas tinha uma criança ali, na ONU, que recebeu uma profecia. As profecias acontecem, Alana. E eu queria ter falado com Jesus naquele dia.
E aí a resposta que eu tive foi: orar? Você está na ONU. Porque reduziram Jesus a uma categoria política. Que diminuíram a minha fé, a reivindicação do enfrentamento ao fundamentalismo colonial, colonizante, colonizador, cis, heteronormativo, patriarcal, machista, racista, extrativista, capitalista. E é verdade, não estou falando que nada disso é mentira, é verdade, gente. Tudo certo, tá? Mas Jesus é mais que isso. Precisa ser mais que isso. Jesus precisa ser mais do que uma reivindicação política, senão isso aqui na igreja é um partido, sei lá, é um movimento social. O que tem seu lugar. Jesus não é só um libertador e libertário político pela emancipação dos corpos. No versículo 14, ele é o cara que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade. Aleluia. E para me purificar das épocas em que eu deixava minha sexualidade fora, porque eu achava que ela era suja. Quando eu falo sobre Jesus ter purificado a minha sexualidade, e eu falo sobre isso, é sobre isso aqui. Eu estou aqui sendo gay, bichona, bichérrima, viadíssima. Isso aqui é a purificação. Sabe por quê? Porque não tem máscara. Esse é Jesus. Amém. Não esqueçam quem é Jesus. Não esqueçam quem é Jesus. Amém. Tem uma coisa muito legal no próprio movimento político. Eu trabalho com pessoas no campo político que são de religiões de matriz africana. Eu quero pedir licença às mais velhas, às mais novas, para falar isso. E as pessoas de religião de matriz africana, quando estão na cena política, reivindicam a sua fé. Então você vê uma pessoa de axé numa plenária política e ela vai pedir licença para entrar, ela vai pedir para Exu abrir os caminhos, não porque ela quer fazer show, porque ela acredita naquilo. Tá? Do outro lado aqui, fundamentalista, você tem a bancada evangélica fundamentalista, que sobe na tribuna de um Estado laico e fala em nome de um Deus, porque acreditam naquilo. Porque acreditam numa fé violenta e opressora. Acreditem. Amém. em Jesus. Amém. Amém. Não se esqueçam de Jesus. Porque se os meus irmãos e irmãs de axé e se os fundamentalistas têm direito de acreditar e sorrir, nós também. Amém. Porque a graça se manifestou. Nós também. Nós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, versículo 15. Prega essas instruções. Encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Não se deixem desprezar. Não se deixem desprezar. Ah, mas é porque a minha mãe que disse que ela está decepcionada porque eu sou lésbica. Ninguém te despreza. E ninguém é ninguém. Amém. Ah, mas é porque eu cresci naquela igreja e o pastor me conhece desde criança e ele disse que ele está chateado. Ninguém te despreza. Ninguém. Ninguém. Ah, mas é porque aquela organização de igrejas, irmãs, parceiras, que diz que a gente... Ninguém. Ninguém. Ah, mas é que o campo evangélico progressista das organizações disse que não precisa... Ninguém te despreze. Prega essas instruções. Encoraja e repreende com toda a autoridade.
Ninguém te menospreze, Igreja Batista. Amém. Semente Aracaju. Ninguém. Para que vocês não cheguem onde eu me encontro nesse momento. Me desprezou, mas é um campo. E lá em 2016, nós éramos. O Evangelho pela Diversidade era a única organização LGBT no campo evangélico progressista única, né, amiga? E a gente comeu pão que o diabo amassou, porque a gente tinha que explicar para o movimento feminista, para o movimento negro, para o movimento ambientalista, que dava para ser LGBT. Então hoje tem muitas organizações que não são LGBTs, mas que afirmam a diversidade sexual de gênero. Mas eu lembro dessas mesmas organizações falando assim: Bob, se eu falar que eu amo gay, eu vou rachar meu movimento. E lá na época eu falei assim: você está sofrendo, né, cara? Eu um minuto de silêncio, tá? Só. E aí eu engoli. E de desprezo em desprezo, cheguei aqui, no meu limite, no meu cansaço. E se eu posso ser um pouquinho arrogante, me sentir um pouquinho Paulo na vida dessa minha igreja em Creta ou em Aracaju, ninguém. Amém. Ninguém. Amém. Mas foi homofobia cordial. Ele falou que ele está triste, ele ama gays. Não, mas ela falou que... Não, mas não foi assim exatamente. Vocês também LGBT são muito, né? Agora todas e todos. Ninguém. E aí, eu quero dizer para vocês que essa palavra, para quem no grego e nas cartas que se escreveu antigamente, você não tinha como colocar marca-texto, ou como escrever em negrito, né? Ou sublinhar, porque um risco muda a palavra. Então, no grego, ele vai... você quer reforçar alguma coisa? Você vai escrever de novo a mesma coisa, de um jeito diferente. E você vai escrevendo a mesma coisa de um jeito diferente. Entenderam? Tito, no capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclame categoricamente, a fim daqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. O grande proveito para a humanidade é a manifestação salvadora a todas as pessoas, do versículo 11. Tá? A palavra totalmente digna de confiança é: pregue esta palavra com toda a autoridade, que é a memória de que Jesus se manifestou para que nós fôssemos um povo dele. Quando ele fala, quero que proclames categoricamente, Paulo está falando, ninguém te despreza. E aí depois vocês podem ler, eu não vou ler por causa do tempo, mas depois vocês podem ler o final do versículo da carta, que vocês vão ver Paulo falando para você evitar todo tipo de questão tola, genealogia, discórdia, discussão inútil a respeito da lei. Porque pode usar saia, tem que usar calça, pode maquiagem, o brinco tem que ser longo, pode decote, pode ir no terreiro, pode ir. Porque como discute, como estão preocupados com a purificação da igreja de Deus. Como estão, Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o a primeira e segunda vez, depois disso rejeita.
Parte do meu cansaço foi porque eu me preocupei com muitas discórdias no campo. Não, mas ficou mal entendido aquela coisa. Nath, pelo amor de Deus, aconteceu um negócio aqui, o fulano me ligou e disse que o ciclano entendeu aquilo, amiga. O que eu faço? Se preocupa com isso não. Tem um rio aqui, ó. Amém. Tem um rio aqui. Eu quero dizer que, assim como a Eunice Paiva nunca quis viver a justiça que viveu, porque ela não queria ter perdido o marido, né? Vocês entenderam? Ela não queria ter a cena da certidão, né? Vocês lembram do filme? Eita, falei que não dá spoiler. Deu uma spoiler da história. Mas, gente, também na rede social muita gente é assim. Então, a cena, né, dela com a certidão de óbito identificada, Rubens, que é uma justiça. É uma justiça que ela não queria, porque ela queria ter um marido vivo. Lutar contra a LGBTfobia, chegar na ONU, blá, 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 são justiças que eu não queria. Mas na luta pela justiça que a gente não queria, sorria. Amém. Nós vamos sorrir. Amém. Amém. Fazia tempo que eu não sorria assim. Muito obrigado, igreja. Amém. Muito obrigado por me fazer isso sorrir. Muito obrigado. Eu acho que a minha saída, meu processo, eu não estou saindo hoje, tá, gente? Assim, o processo, até o fim do ano vocês vão me ver em outras agendas que eu prometi, né? Eu tenho um planejamento, eu não vou largar ninguém na mão, não vou abandonar ninguém, mas é um processo de muita dor, assim. Até porque eu também nem queria sair, eu saí porque eu não dou mais conta. E hoje eu sorri. Obrigado. Vamos orar? Amém. Fica de pé. Senhor Deus, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, Deus. Enquanto esse jeito vai acontecendo, que a gente não se esqueça de sorrir. Amém. Que a gente não se esqueça de beber no teu rio, de saciar a nossa sede, Aleluia. de ter o nosso interior lavado e de lembrar que tu és a fonte. Louvado seja. Que tu não és só uma reivindicação política, tu és fonte para quem tem sede. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por esse amor, por esse carinho. Continua cuidando da Igreja Batista Semente, aqui em Aracaju, e por onde mais ela for, e por onde mais as sementes forem lançadas. Livra de todo hospedeiro, livra de todo invasor, livra de toda peste que tenta destruir essa semente que está florescendo. Inunda com terrível para que não falte nunca nutrientes. E que a gente possa continuar vendo que, apesar da justiça que a gente não queria, aqui em Aracaju tem espaço para sorrir. É em teu nome que eu oro, mas sobretudo é em teu nome que eu sorrio. Amém. Mais forte que está em nós, porque temos
Cristo e Ele nos une. Nós temos Cristo e temos uns aos outros. Amém, amém. Porque Ele quem nos une. Vamos sorrir. Vamos sorrir diante as lutas, vamos sorrir diante as perdas, vamos sorrir diante as dores. Sorrir mesmo quando a dor chegar. Vamos sorrir, porque um dia toda lágrima se enxugará. Aleluia. Só haverá alegria. E vamos sorrir, porque o irmão está precisando que a gente sorria. Que a gente abrace, que a gente diga, olha, estamos aqui. Não está fácil não, né? Mas nós estamos aqui. Nós nos orgulhamos de quem somos. Nós aceitamos, amamos ser quem somos. E por isso nós vamos sorrir. Semente sorria. Sorria. Quando apontarem, quando disserem que você não é, quando disserem que assim não pode ser evangelho, sorria. Porque Jesus é esse evangelho. Aleluia. Que vai contra a um sistema que quer matar. Eu, como uma boa pentecostal, vou fazer aqui uma coisa diferente. Peço, Nath, chega aqui, filha. Peço, Nevinha, chega aqui, amor. Como mães, peço o pastor Alisson, chega aqui. E peço a Thomas. Esse pastor está precisando de força, de retorno. Ele lutou muitas batalhas e foi muito ferido. Ele foi muito ferido pelas lutas que ele lutou,